Olá amigos, aqui Diário do Tirador com mais um vídeo aí pra vocês. Sou Thiago Almeida, eu sou atleta, instrutor de tiro, especialista em balística de combate, balística forense, verbo jurídico aqui do Brasil. Então vamos nessa que a gente vai falar sobre balística, nós vamos falar sobre física e nós vamos desbancar cada um desses argumentos dos especialistas da Globo. Roda a vinheta aí. Nesse vídeo a gente vai destruir um dos mitos em torno do calibre 9mm, que só aqui no Brasil é considerado um calibre perigoso. Em qualquer outro lugar do mundo, ele é o calibre mais fraco utilizado para defesa pessoal. Inclusive 90%, 95% do catálogo de qualquer fabricante de armas é no calibre 9mm, porque é o calibre que todo mundo prefere. Prefere por quê? Porque é mais fácil de atirar. Tá? Atirar não é simplesmente apontar e apertar o gatilho e alguém cai morto igual no filme. Não, atirar é uma ciência, é uma técnica, envolve controle de um monte de coisa. Inclusive o maior desafio para o atirador é ele próprio, não o equipamento que ele está usando. E se você gosta desse tema relacionado às armas é porque você de alguma forma se preocupa com a sua segurança. E o que a gente tem certeza daqui para frente é que a criminalidade só vai aumentar. É por isso que eu preparei um curso online para te ajudar a se prevenir do crime. O meu curso Antifrágil Segurança Urbana vai abordar criminologia, vitimologia, psicologia criminal e vai dar mais de 100 dicas de prevenção nos mais diversos ambientes, seja na sua casa, no trânsito, na rua, em hotéis, bares, restaurantes, baladas, sites de relacionamento, hotéis, aeroportos. Tem um endereço aqui embaixo, tem um link na descrição e tem um link no primeiro comentário fixado para você ser o meu aluno nesse projeto e venha ser antifrágil mais forte no caos. Mas vamos direto ao assunto, porque o primeiro mito que a gente vai derrubar aqui é em relação a esse alcance letal, o alcance efetivo da 9mm, que torna ela tão perigosa, como foi dito na matéria. E quando a gente está falando de alcance de uma munição, alcance de um projeto, nós estamos falando de física, nós estamos falando de lançamento de projéteis, nós estamos falando de uma matéria que todo mundo estudou aí no primeiro ano. E claro que quando a gente traz para a realidade, a gente traz equações muito mais complexas, porque a gente está falando aí de cálculo com resistência do ar, então são funções com velocidade variável. Então, para fins práticos, a ciência da balística vai estabelecer basicamente 3 distâncias que são interessantes para você avaliar os parâmetros de um calibre nominal, ou seja, de uma munição específica em um determinado equipamento. Tá? A primeira distância que a gente vai considerar aqui é a MPBR, a Maximum Point Blank Range. O que é isso? Essa é a distância máxima que você, zerando o seu aparelho de pontaria de forma otimizada, vai conseguir atingir um alvo ali de um círculo de, em geral, atribuído 6 polegadas de diâmetro. E essa informação acaba sendo muito útil para os caçadores, né? Uma vez que eles clicam o aparelho de pontaria deles para a distância otimizada, basta que eles tenham noção do quanto eles precisam se aproximar do animal para poder desferir aquele tiro limpo que vai causar um abate rápido e indolor. Entenda que todo disparo de arma de fogo é um lançamento de projétil. O seu aparelho de pontaria está sempre desalinhado em relação ao cano, ou seja, o cano está levemente apontado para cima, sempre, em todas as situações, justamente para poder aumentar um pouco o alcance desse disparo. E para facilitar a nossa conta, existem diversas calculadoras balísticas gratuitas na internet aí para você poder otimizar o seu aparelho de pontaria e calcular o seu MPBR. Quando a gente joga os parâmetros do 9mm na nossa calculadora, a gente vai encontrar a distância de 95 metros quando a gente zera o aparelho de pontaria para 3 metros, tá? Estou colocando aqui um print da tela para você ver os parâmetros que eu abasteci nessa calculadora. Então essa conta vai nos dar uma distância máxima que você conseguiria fazer a sua pontaria e estabelecendo ali um tiro perfeito, você conseguiria chegar até 95 metros, olhando o seu alvo, no seu ponto de visada, acertando ali onde você quer. Mas isso não significa que você vai acertar esse tiro, é óbvio que não. A maioria dos atiradores de pistola aí não vão conseguir acertar uma vaca a 5 metros. Eu tô falando para vocês, eu sou professor de tiro há quase 10 anos e isso aí é verdade para 50% a 60% dos atiradores do planeta, incluindo os policiais e militares em qualquer força do mundo. Então, para isso, a balística nos traz mais uma distância a considerar, que é a distância efetiva de combate. E quando a gente está falando de uma pistola 9mm, o manual do Exército Americano estabelece que a distância máxima de combate efetivo com uma pistola é 50 metros. Esse não é um tiro fácil de fazer, mas qualquer atirador profissional que domina os fundamentos vai conseguir colocar esse tiro sem problema nenhum. Eu faço esse tiro quantas vezes forem necessário na frente de qualquer pessoa, em qualquer dia do ano. Atiradores profissionais de alto nível vão conseguir chegar a distâncias aí de 100 metros e tal, mas realmente não é um disparo prático para você fazer em uma situação de combate. Você vai ter que fazer isso em um ambiente controlado, com visibilidade do alvo, paradinho, bonitinho, ali com todo o tempo do mundo para você fazer o seu disparo. Então é isso aí, quando a gente está falando em pistola 9mm, o alcance efetivo é de 25 a 50 metros no máximo.
E aí sim nós vamos chegar na terceira distância considerada pela ciência da balística, que é sim a distância de alcance máximo. Essa distância de alcance máximo já envolve uma equação complicadíssima, na verdade uma modelagem computacional matemática, porque no mundo real a gente tem resistência do ar, isso vai fazer com que o nosso vetor de velocidade, tanto no eixo x quanto no eixo y, sejam funções, então é muito diferente da conta que vocês fazem no ensino médio. Para vocês terem uma ideia, fazendo aquela conta de padeiro lá do primeiro ano, vocês vão chegar a uma distância de 12 quilômetros para o projeto de 9 milímetros, mas não é isso que vai acontecer na prática. O alcance máximo de uma pistola, na prática, não vai passar muito dos 3 km. Mas isso se você estiver dando um tiro a 45 graus a esmo. Sim, o seu tiro pode chegar até 3 km. E aí há muita controvérsia se esse tiro de fato vai ter energia para poder causar um ferimento grave em uma pessoa. Mas é um tiro completamente aleatório, apontado a 45 graus para cima. Se você considerar um disparo em linha reta, com o seu cano paralelo ao solo, a conta é muito fácil de fazer. Basicamente, o que vai determinar o alcance, você pode desprezar a resistência do ar, é o tempo de queda do projétil. Sim, é como se você estivesse soltando esse objeto aqui a uma distância de 1,80 m. Você mede o tempo que demora para esse objeto cair no chão, você tem aí o tempo de voo do seu projétil, tá? Lembra que a gravidade ela vai agir sempre da mesma forma, independente da massa do projétil, independente do formato do projétil, a gravidade ela é sempre igual. Então, se você fizer aquela conta do primeiro ano, S é igual a S0 mais V0t mais αt ao quadrado, você vai chegar a um tempo de voo aí de 0,42 segundos. 0,42 segundos você pode desprezar a resistência do ar ali e colocar o seu movimento retilíneo uniforme. Então, quando você coloca um projétil aí que viaja a 350 metros por segundo, você vai ter ali uma distância percorrida de 147 metros. Sim, 147 metros é o que você vai conseguir atingir com o seu braço reto paralelo ao solo. Há cerca de 9 anos atrás, o atirador Jerry Miculek bateu o recorde mundial e acertou um disparo de um revólver 9mm a uma distância de 1000 jardas, que dá uns 940 e poucos metros. Então esse tiro aconteceu, está registrado, está documentado, ele foi verdadeiro. Isso foi feito em ambiente ultra mega controlado. Jerry Miculek é um dos melhores atiradores do planeta. Mas aí a gente volta para a nossa distância efetiva de combate, e ela vai levar em consideração vários fatores limitantes. Por exemplo, as limitações da arma, né? Que tipo de aparelho de pontaria ela tem, quais os tipos de apoio que ela disponibiliza para o atirador. Você vai atirar com as duas mãos livres, você vai ter apoio, você tem bipé, você não tem. Lembrando que tem arma longa em calibre 9mm também. Ele vai levar em consideração a visibilidade do alvo. E aí quando a gente fala um disparo a 500 metros, você não consegue ver o alvo a olho nu. Você não vai conseguir enxergar uma pessoa a 500 metros, a não ser que você seja uma águia. Ou que você tenha uma baita de uma luneta instalada na tua pistola. E muitas vezes, num calibre 9mm, você não vai ter uma luneta que consiga clicar suficiente aqueles espelhos ali para você conseguir visualizar o alvo a essa distância, tanto que você vai estar apontando o cano para cima. Eu vou colocar aqui uma simulação que eu fiz para um disparo a 300 metros com 9mm. Perceba que você vai ter que estar mirando a quase 14 metros acima do alvo. Nós já falamos sobre as limitações do atirador médio, como eu falei, com uma pistola 9mm, a maior parte dos atiradores do planeta não acerta uma vaca a 5 metros. E depois a gente vai ter a limitação da velocidade do projétil no momento do impacto, que tem a capacidade de gerar algum dano significativo. Isso tem tudo a ver também com a distância efetiva de combate. E esse teste já foi feito aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui um vídeo na descrição do MEC, do Military Arms Channel, um canal americano, que fez esse teste até 400 metros em uma chapa de madeira compensada e em um dorso de gelatina balística. E ele conseguiu mensurar ali capacidade de penetração suficiente para gerar danos graves, tá? Então realmente o 9mm ele pode ser letal ainda a uma distância muito maior do que a maioria das pessoas vai conseguir ver o alvo. E é por isso que faz muitos anos que nós já repetimos aqui no canal várias vezes que você jamais deve disparar uma arma de fogo para cima. E aí não é o calibre 9mm, é qualquer arma. Isso aqui que a gente está falando é física. O calibre 9mm é um projétil de 8 gramas que é lançado a 350 metros por segundo. Basicamente, todo calibre de pistola vai ter um resultado muito parecido com isso aqui que eu estou falando para vocês. Até o 22 pode ser letal a uma distância muito maior que essa, então nunca dispare a sua arma para cima. Mas daí dizer que a pistola 9mm é uma das mais perigosas que existe, porque ela é capaz de atingir alvos a 500 metros, é uma insanidade, é uma imbecilidade, é uma ignorância total e completa acerca de física, de matemática e de balística. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque nós vamos continuar falando sobre os mitos do calibre 9mm. Em breve nós teremos um vídeo aqui
desmistificando esse mito do poder de penetração da pistola 9mm. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Valeu!